Bola Branca. O UEFA não arrisca na escolha do árbitro para o Benfica-PSV. As críticas a Zaidu no Futebol Clube do Porto, a entrevista a Nuno Campos e o rescaldo da volta a Portugal em bicicleta. Vai começar a Bola Branca na Renascença, que tem o apoio Betway. Jogue com responsabilidade. Olá, Carlos Dias, boa tarde. Olá, Paulino, boa tarde. A UEFA não arrisca quando estão em jogo os milhões da Liga dos Campeões, como atesta a nomeação do árbitro alemão Felix Brische para o jogo da próxima quarta-feira entre o Benfica e o PSV Eindhoven, da primeira mão do play-off da Liga Milionária. Felix Brische, de 46 anos, é um dos árbitros mais categorizados do futebol europeu, mas que não tem dado muita sorte ao Benfica. Esteve no encontro com o PAOK, que ditou na época passada o afastamento da Champions, e esteve também na final da Liga Europa 2014, na qual os encarnados foram derrotados pelo Sevilha nos penaltis. Para o comentador de arbitragem da Renascença, Paulo Pereira, a UEFA não quer correr riscos e por isso chama um árbitro de topo para o jogo do Estádio da Luz. É caso para dizer que a UEFA colocou a carne toda no assador, utilizando uma expressão do nosso futebolês. A nomeação do Felix Brische, do árbitro alemão, para o Benfica-PSV reflete o respeito que a UEFA tem pelos dois clubes e também o respeito que tem pelos milhões que estão em jogo nesta eliminatória. Felix Brische tem 46 anos, é um dos árbitros mais experientes da Europa. Para termos uma pequena ideia, tem 64 jogos arbitrados nas Champions. Neste último Euro 2020, arbitrou 5 jogos, nomeadamente o Bélgica-Portugal, que foi o último jogo de Portugal na competição, e também a meia-final entre a Itália e a Espanha. 2 jogos onde teve arbitragens a roçar a perfeição. Também arbitrou a final da Champions em 2017, entre a Juventus e o Real de Madrid, e depois, se recuarmos mais, em 2014, foi o árbitro da final entre o Sevilha e o Benfica da Liga Europa. Portanto, um árbitro que dá todas as garantias para um jogo da importância do que vamos ter. Entretanto, já foi divulgado o plano de conferências de imprensa para este Benfica-PSV. Os treinadores falam amanhã aos jornalistas. Jorge Jesus, o técnico do Benfica, antecipa a partida às 14 horas no Seixal. Já o técnico do PSV, o alemão Roger Schmidt, antecipa o jogo às 17h30 no Estádio da Luz. No balneário, Sérgio Conceição foi ainda mais duro com Zaidu do que no discurso para os jornalistas ontem, logo após o final do Famalicão 1, Futebol Clube do Porto 2. Esta é a convicção do conhecido adepto dos Dragões, Manuel Serrão. O Futebol Clube do Porto sofreu o que seria o golo do empate já nos descontos, depois de um erro grave de Zaidu, mas o VAR viria a anular o lance. Sérgio Conceição criticou publicamente o lateral esquerdo e Manuel Serrão dá razão ao treinador. Claro, aquele golo que depois viria a ser anulado pelo VAR, de facto teve origem num lance que qualquer um de nós, não precisa ser treinador, sabe que não pode acontecer. E, portanto, é natural que ele não esteja, digamos, contente com o Zaidu, embora imagino que depois no foro privado do balneário deve ter dito coisas bem piores, imagino eu. Manuel Serrão opta por um discurso irónico quando convidado a comentar a forma intempestiva como Sérgio Conceição, em pleno jogo, se virou para o banco de suplentes e apontou o dedo ao administrador da SAD, Luís Gonçalves, logo após o gol do Famalicão que viria a ser anulado, dando a ideia de que estaria a explicar porque pediu um reforço para o lado esquerdo da defesa. Devo dizer que eu ando a tentar, mas eu não consigo ser interpretador de dedos em risco. Já tentei fazer isso com o Jesus no outro dia, com o Pedro Brás, também não consegui. Portanto, aqui com o Sérgio Conceição, também devo dizer que ainda não consigo interpretar esses sinais de gestos. Mas estou a tentar, estou a treinar. Mais incisivo, Manuel Serrão, também na análise à intervenção do VAR no jogo de Famalicão. Olha, foi um dos momentos que nós não podemos dizer mal do VAR, não é? Eu pessoalmente não gosto do VAR, mas concordo que ontem o VAR funcionou a nosso favor, não é? Tivemos 2 lances ali de decisão milimétrica e que foram os dois a nosso favor. Portanto, deve ser para aí do primeiro dia que eu posso dizer bem do VAR. Depois dos primeiros jogos do Futebol Clube do Porto no campeonato, o Manuel Serrão tem a convicção que o seu clube é um dos grandes candidatos ao título. Eu acho que o campeonato com o Porto deu para ganhar, mas sinceramente, o que vi ontem e o que vi com o jogo com o Bolonenses, nomeadamente também, tendo em conta que vamos ter que ver quem vem, quem entra, quem sai, mas estou convencido que neste momento o Porto é claramente um dos favoritos. Já Jesus Tecatito Corona esteve ontem no banco do Futebol Clube do Porto, mas não foi utilizado. O mexicano está muito perto da saída para o Sevilha. Manuel Serrão aprova o negócio
e espera que ainda possam chegar reforços. Eu, claro que é sempre uma equipa mais forte, portanto, espero que sim. De qualquer maneira, eu acho que esse balanço só pode ser feito depois de saber quem sai. Porque se não sair ninguém é uma coisa, se sair mais alguém é outra, não é? Fala-se na saída do Corona para o Sevilha, será uma perda significativa se acontecer. Claro, pois, mas se o jogador só tem um ano de contrato, prefiro que saia agora do que depois sair daqui a um ano a custo zero. Portanto, eu acho que se ele quer sair e se o Sevilha paga o que o Porto quer, remédio. No Sporting, destaque para a saída de Luís Maximiano. O guarda-redes assina contrato em Espanha, onde vai jogar com a camisola do Granada. Os Leões encaixam já 4,5 milhões de euros. Se o Granada não descer à segunda Liga, o Sporting recebe mais 500 mil euros. Para o lugar de Max, chega João Virgínia, por empréstimo do Everton. O internacional sub-21 português vai ser o número 2 da baliza leonina, que tem estado entregue a António Adan. Leões que, na defesa do título, começaram bem o campeonato, com vitórias sobre Vizela e Sporting Braga. E precisamente para Nuno Campos, que durante mais de 15 anos foi o adjunto principal de Paulo Fonseca, e tendo em atenção estas duas primeiras jornadas, a Liga Portuguesa de Futebol será muito equilibrada, com 3 candidatos bem definidos: Sporting, Futebol Clube do Porto e Benfica. Nuno Campos, que prepara agora uma carreira como treinador principal, exclui o Sporting Braga da luta pelo primeiro lugar. Com Paulo Fonseca, esteve na Liga dos Campeões, na Liga Europa, em campeonatos como o italiano, o português e o ucraniano. Pela experiência adquirida, estão criadas as condições para uma liga em Portugal muito competitiva e com um nível futebolístico elevado. Acredito que o campeonato seja um campeonato muito dividido, muito equilibrado. Colocaria aqui os 3 grandes num patamar ligeiramente acima do Braga. E eu acho que o Braga tem tido um grande mérito em todo este trabalho que tem feito exemplar ao nível da academia, ao nível do treinador, ao nível da equipa. Penso que o Braga estará a tentar morder os calcanhares aos grandes, mas os grandes ainda estão um passinho à frente do Braga, que seria injusto colocar o Braga na luta pelo título. Agora, os 3 grandes para mim estão muito fortes, portanto eu acho que vai ser um campeonato belíssimo. Acho que devemos passar uma ideia muito mais positiva de tudo o que se passa no campeonato português, porque eu tenho andado por fora e lá fora não existem coisas melhores do que existem em Portugal. Nas 2 últimas temporadas, Nuno Campos esteve na Roma, o novo clube de José Mourinho. Considera que será injusto pedir no imediato títulos ao Special One. Será injusto pedir ao José Mourinho agora títulos, porque na verdade a Roma não tem ganho títulos nos últimos muitos anos. O José Mourinho precisa de tempo e também de ajuda para criar um espírito e um grupo que lhe permita então lutar por títulos. Mas tem que dar tempo às pessoas, tem que dar tempo a toda a gente para trabalhar, porque sem tempo ninguém cria coisa nenhuma. Se andarem sempre a mudar, não vai ser bom para a Roma. Nuno Campos, que já teve convites para assumir o cargo de treinador principal, diz que se sente preparado para iniciar uma nova fase da sua carreira e logo na Primeira Liga Portuguesa. Já apareceram alguns convites, eu também achei que ainda não era o momento certo. Depois de passar por Itália, sinto-me completamente preparado para qualquer desafio que venha a aparecer. Tenho o meu valor e toda a gente sabe que eu tinha um papel ativo na equipa técnica do Paulo. A ideia é começar a trabalhar na Primeira Liga Portuguesa, até porque há esse conhecimento também. Sim, a ideia é começar a trabalhar na Primeira Liga Portuguesa. Naturalmente, dependendo dos convites que tiver, mas eu acredito que vou começar esta época ainda. Nuno Campos tem estado a orientar o estágio para jogadores desempregados, uma organização do Sindicato dos Jogadores Profissionais, que vai já na sua 19ª edição. O sindicato ajuda imenso estes miúdos que tentam arranjar clube e que estão alguns deles em situação difícil, e eu senti-me na obrigação de vir ajudar, de vir dar uma mãozinha aqui, de tentar ajudar de alguma forma estes miúdos para que amanhã tenham um futuro melhor do que o têm hoje. A entrevista à Bola Branca de Nuno Campos. A jornada 2 da Liga Portuguesa de Futebol termina esta segunda-feira com a realização de 2 jogos. Às 19 horas há um Boa Vista Passos de Ferreira. Árbitro António Nobre, vídeo-árbitro Manuel Oliveira. Em caso de vitória, o Passos de Ferreira acaba a jornada no grupo dos primeiros classificados com 6 pontos. Um grupo onde já estão o Sporting, Futebol Clube do Porto, Benfica e Gil Vicente. O técnico dos passenses, Jorge Simão, admite que um triunfo no estádio do Bessa será muito motivador. Mas Simão diz que a tarefa não será fácil. Sem dúvida. Acho que conseguimos ganhar o Bessa e eu conheço por experiência própria as dificuldades que é para qualquer equipa jogar naquele estádio. Porquê? Porque é um estádio que acarreta em si também muita mística e agora vamos ter público, que eu acho que é bom, é um desafio, é desafiante para os próprios jogadores, mas não é fácil de jogar ali. E eu acho que é aquele tipo de jogos que são tão desafiantes que todos os jogadores também gostam de os jogar.
e treinadores, sejam os da casa, sejam os de fora. Vamos a isto. Depois desta partida, às 9h15 da noite, no estádio Magalhães Pessoa, em Leiria, a Belenenses SAD recebe o Marítimo, árbitro Cláudio Pereira, vídeo-árbitro Tiago Martins. Para a segunda Liga, também segunda jornada, hoje há uma partida, às 18 horas, o Desportivo de Chaves, Leixões. No ciclismo, a dupla satisfação do presidente da Federação em Bola Branca, Delmino Pereira, elogia a forma como decorreu a volta a Portugal, que terminou ontem com a vitória de Amar Antunes e a estreia nos triunfos em provas do World Tour de João Almeida. Primeiro, a volta a Portugal, que deu espetáculo neste seu regresso ao mês de agosto. Amar Antunes, da W52 Futebol Clube do Porto, venceu a prova pelo segundo ano consecutivo, desta vez com 10 segundos de avanço de Maurício Moreira, da FAPEL, que caiu durante o contrarrelógio final. Delmino Pereira fala de uma organização que merece nota muito positiva. Estamos muito satisfeitos com a volta a Portugal que terminou ontem. Foi uma volta com muito sucesso, muito bem acolhida pelo público, pelas pessoas, por Portugal. Foi uma corrida muito bem disputada, com grande emoção, e foi um belo espetáculo, numa altura em que o país também precisa de um pouco de ânimo, precisa de um pouco de cor, e nós organizamos um evento que é um evento ao nível daquilo que é a tradicional volta a Portugal, no mês de agosto, no tempo das férias dos portugueses, e correu bem. Apesar ainda de termos fortes restrições sanitárias, mas a verdade é que o evento foi bastante equilibrado e podemos classificá-lo como uma prova bem-sucedida com grande sucesso. Delmino Pereira elogia a forma como desportivamente decorreu a competição. A corrida foi muito bem disputada, apareceram duas grandes equipas a disputar a volta a Portugal. Depois um conjunto de terceiros protagonistas que também ganharam as suas etapas e também deram o seu contributo para este espetáculo. E foi emoção até ao fim, como viram ontem, uma diferença de 10 segundos entre o primeiro e o segundo é a demonstração que existiu emoção até ao fim. Foi verdade. Para da vitória final de Amar Antunes na volta a Portugal, destaque para João Almeida, que conseguiu o triunfo na volta à Polónia, o seu primeiro numa prova do World Tour. É efetivamente um grande voltista, também no giro fez também um lugar notável, fez sexto, e ficou com o mesmo tempo do quinto classificado, e como todos sabem a história do giro, que ele teve de trabalhar para o chefe de fila da equipa dele, e o João tem vindo a afirma-se pela regularidade e pela grande qualidade que tem como voltista. E isto é cada vez mais notório. Ele faz boas etapas duras de montanha e depois também faz excelentes contrarrelógios. Por isso é que é uma esperança, estamos aqui muita esperança no João. Ele tem arrastado muitos outros jovens. Nós este ano até estamos com um crescimento de número de filiados em relação a 2019. E na verdade sabemos todos que são os campeões que fazem a modalidade crescer. Delmino Pereira, o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo. A Seleção Nacional de Futebol de Praia já se encontra em Moscovo, na Rússia, onde irá disputar o Campeonato do Mundo, que se realiza entre 19 e 29 deste mês. A equipa das Quinas realiza a sua primeira sessão de treino esta tarde no Centro de Treinos do Dínamo. Esta manhã, o estreante Rodrigo Pinhal lançou a participação na competição. Diz que a seleção está preparada para atacar o objetivo de vencer a prova. O nosso espírito é sempre o melhor, somos muito unidos e com certeza que temos um grupo forte em todos os aspectos para lutar pelo título. Vamos ultimar os últimos detalhes, vamos preparar da melhor forma o que o Mister pretende para que quando começa a competição nós tenhamos na máxima força e sim ganhar o máximo de jogos possível. Rodrigo Pinhal, um dos estreantes na convocatória do selecionador Mário Narciso para representar Portugal neste Mundial de Futebol de Praia. O primeiro jogo de Portugal na próxima sexta-feira, 5 da tarde, hora de Lisboa, frente à seleção de Oman. Mais em rtr.sa.pt. Boa tarde.